Olá, meus amigos, mais uma edição do programa Vida e Saúde, e hoje vamos falar aí sobre um assunto muito interessante. Você já ouviu falar em síndrome pós-Covid? Então, vamos conversar sobre esse assunto, questões novas aí, né, que estão surgindo das pessoas que têm a doença do Covid. Então surgem sintomas desconhecidos até então, mas agora então nós vamos conversar aí com o Dr. Juliano Hassan para falar um pouquinho sobre essa questão de síndrome pós-Covid. Então vamos acompanhar aí a nossa entrevista. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um programa, mais uma edição do Vida e Saúde. Hoje falando sobre um assunto aí bem diferente, síndrome pós-Covid. E viemos aqui na Clínica São Camilo conversar com o Dr. Juliano Hassan. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar com vocês e também a todos os ouvintes que estão acompanhando esse programa. Muito obrigado pela audiência. Muito bem. Então, doutor Juliano, uma doença aí chamada pós-Covid, o que é isso? Pois é, Priscila, a síndrome pós-Covid nós estamos vendo muito na prática, acompanhando na prática médica, o pós-Covid, que lamentavelmente está passando em alta em alguns municípios, né? Brasil afora e em alguns lugares do mundo também, mas é muito importante. Está descrito mais ou menos um pós-Covid com mais de 30 sintomas, mas os mais importantes que nós vemos aqui a nível na prática clínica, no consultório, dores articulares, dores de cabeça, náuseas, esquecimentos. Nós temos também muita queda de cabelo, transtorno de ansiedade e depressão associado com ideias suicidas, síndrome do pânico. São vários fatores, são distúrbios cardiorrespiratórios, motores e cognitivos. Afetam um conjunto e isso atrapalha e complica bastante no pós-Covid. É muito importante o acompanhamento médico e de uma equipe multidisciplinar nesse momento. É interessante, os sintomas são bem diversos, variados, né? Bem variados, vão do emocional até o físico. Esquecimento, dores de cabeça, insônia, palpitações, depressão, né? Depressão. A depressão, muitos pacientes já padeciam da depressão e esse quadro é exacerbado no pós-Covid. Tivemos um caso aqui muito interessante de um paciente no pós-Covid imediato que esqueceu onde ele deixou o carro no quarteirão, para você ter uma ideia
Parecia que era uma brincadeira, mas não, realmente isso aconteceu de fato. Então é bem importante prestarmos atenção, estarmos cientes e empatizarmos com a situação, ainda mais nós que estivemos no Covid. Com certeza. Quanto tempo depois da infecção do Covid os pacientes ainda apresentam sintomas? Esses sintomas, eles têm cura? Esses sintomas podem permanecer, melhor dizendo, 120 dias. E temos casos aqui mesmo, eu acompanho um paciente que está com 180 dias com sintoma pós-Covid. Mas existem relatos que existem pacientes com mais tempo ainda. Esses pacientes nós tratamos como uma equipe multidisciplinar. É importantíssimo o acompanhamento com psicólogo, fonoaudiologista, com fisioterapeuta, com médico. Todo um respaldo por trás de uma equipe multidisciplinar para acompanharmos da melhor maneira possível o paciente. Isso é importantíssimo. É assim, doutor, problemas de raciocínio, falta de ar, fibrose pulmonar, troca de palavras, diabetes, pesadelos noturnos, queda de cabelo, todos são sintomas pós-Covid, né? O senhor vê alguma relação entre eles? Existe alguma base que possa trazer à tona todos esses sintomas? Na segunda fase dessa doença, do Covid, produz no organismo uma tempestade inflamatória. Essa tempestade libera uma substância chamada citocinas. E essas substâncias são responsáveis por prejudicar, afetar, causar lesões em vários órgãos. Músculo, cérebro, pulmão, coração. Sistêmico, a nível sistêmico. Tem relação sim. Quando a resposta é exacerbada, pode produzir essa fibrose pulmonar, que você bem disse. Que é uma cicatriz, vou falar uma linguagem simples para que todos entendam, uma cicatriz, uma lesão no pulmão, causando tipo uma cicatriz no tecido pulmonar, impedindo a troca de oxigenação corretamente, como corresponde. É muito importante o acompanhamento no pós-Covid. É muito importante a profilaxia, a prevenção no pós-Covid em eventos trombóticos, porque essas citocinas podem liberar substâncias e podem produzir tromboses, pode produzir, inflamar a membrana que recobre o coração, pericardite, pode produzir vários eventos adversos. Temos um caso de um jovem de 21 anos aqui, que está sendo acompanhado pós-Covid, imediato, com pericardite. Essa inflamação da membrana que envolve o coração. Então é importantíssimo esse acompanhamento no pós-Covid. Importantíssimo a prevenção e os cuidados. Não é somente terminar os 14 dias do ciclo correspondente da doença, e deixarmos o paciente ao léu. Nós temos que dar o acompanhamento correspondente, sim. É importante colocar isso, que o Covid é uma doença séria mesmo, né? Então, tem todo um tratamento durante e depois também, né? Exatamente, tem um acompanhamento pós-Covid também. E os exames são fundamentais. Agende o seu médico de confiança, de cabeceira, o médico assistente, converse com o seu clínico, cardiologista, pneumologista. Quem você tenha mais confiança, que você se sinta mais confiável em realizar esses exames e esse acompanhamento. É fundamental, no pós-Covid, nós temos um contato direto com os pacientes. Até porque as complicações secundárias podem permanecer, como dissemos anteriormente, durante muito tempo. E isso é bem complicado para quem padece. É uma situação bem complexa. Provavelmente, se não é tratado, isso se estende mais tempo ainda. E piora, levando a complicações secundárias, piorando o quadro, até mesmo reinternações. Não devido ao Covid, mas sim às complicações secundárias. Então, para vocês aí de casa terem a ciência do quanto é importante esse acompanhamento aí do pós-Covid, né? Existe algum protocolo adotado, doutor, pelos médicos quando o paciente apresenta algum sintoma do pós-Covid? Alguma medicação específica, algum tipo de terapia indicada? Importante a tua pergunta. Muitos pacientes do pós-Covid que aqui eles vêm a consultar, chegam a consultar conosco, eles vêm simplesmente com um polivitamínico ou com um medicamento que foi receitado pelo farmacêutico amigo, por um vizinho, por um familiar, enfim. Vale ressaltar, não temos um protocolo, mas sim cada colega é ciente da importância de realizarmos os exames pós-Covid. Os exames cardiológicos,
os exames de imagem, compreendendo a parte respiratória, laboratoriais. Então nós temos que ter não olharmos somente a árvore, mas sim o bosque inteiro. Essa prevenção é fundamental. Essa equipe multidisciplinar que eu falei também é importantíssimo. Existem colegas que não concordam em ser tratados como uma equipe multidisciplinar, tratar os seus pacientes. Isso é importante, esse respaldo, em virtude dessas complicações secundárias, porque afetam várias áreas. Né? Várias áreas, né? Então, como o senhor colocou ali, exames de todos os tipos. Por exemplo, das consequências do pós-Covid é desenvolver diabetes. Exato. A pessoa, de repente, começa a passar mal, ter desmaios. Importante e o não exame, somente né? pelo uso do corticoide na determinada fase inflamatória que utilizou o corticoide. Não por isso desenvolveu diabetes. Talvez já tinha uma predisposição e com a doença, com essas alterações sistêmicas, produziu esse quadro, induziu a um quadro de aumento da glicemia. E vale ressaltar também que o Covid baixa muito a imunidade da pessoa, né? Com certeza. E aí fica um campo aberto aí para... Principalmente os jovens, nós estamos vendo muitos jovens, fumadores narguilé, cigarros eletrônicos e tabagistas. Mesmo sendo jovens, estão sendo bastante comprometidos essa parte respiratória. Tem um comprometimento moderado nessa parte respiratória. E muitas pessoas não querendo utilizar e se vacinarem, né? É importantíssima a vacina para que protejamos a todos. Quanto mais pessoas vacinadas, com certeza nós venceremos essa luta o mais rápido possível. Eu vi relatos de pessoas com muito cansaço e dor do corpo depois. Isso se deve ao fato da inflamação do Covid no corpo em geral ali? Essa fadiga intensa no pós-Covid, a falta de ar, a dispneia, é muito comum. Perde muita massa muscular, nós perdemos muita massa muscular pacientes internados. E principalmente nossos pacientes que nós acompanhamos na UTI. Então, pacientes com internamento prolongado, pacientes com comprometimento moderado a severo, temos uma perda de massa muscular e vários nutrientes no organismo que correspondem, que contribuem ao desfecho final dessa fadiga intensa, desse quadro pós-Covid que exacerba com as complicações secundárias. Com certeza. E também eu imagino que é importante a reposição das vitaminas depois, com certeza. Né? Mas claro não que com orientação. Exatamente, é isso que eu ia te comentar. Não somente as vitaminas, comprar um polivitamínico na farmácia. Porque já tivemos casos de pacientes que têm um nível de vitamínico normal ou acima dos valores normais, e ao suplementarem você pode produzir uma hipervitaminose, né? Trazendo consequências hepáticas, renais e para o organismo em si. Então, aquela situação, né? Sem orientação, você vai, compra um polivitamínico, você piora a questão, né? Pode desenvolver um problema no fígado, no rim. Não é tão imediato o que acontece, esse resultado, mas é sempre bom você ter uma orientação, procurar um especialista de confiança, com essa equipe multidisciplinar. Tá? É importantíssimo termos acompanhamento de um paciente imediato no pós-Covid. Estamos tendo caso, principalmente na prática, na clínica, além da fadiga intensa, da falta de ar, da dispneia, do cansaço extremo, o mais preocupante é a questão psicológica. A síndrome do pânico, estresse, ansiedade, depressão, ideações suicidas no pós-Covid. E a que o senhor atribui esses fatores do pós-Covid? Ele mexer com essa parte emocional? Não está bem descrito ainda qual o mecanismo disso. Tá? Além do esquecimento, da depressão, da ansiedade, sim, altera várias estruturas. Essa perda de nutrientes, essa perda de substâncias a nível intracelular e sistêmico contribui com certeza ao desfecho. Essa cascata ou tempestade inflamatória levando a esses quadros exagerados, baixando a imunidade. Mas eu sempre digo o seguinte, a maioria dos pacientes que nós vemos já tinham quadros depressivos prévios, transtorno de ansiedades e que não tratados.
Sim, e isso e bastante comum, né? Explodiu no pós-Covid. Sim, Então, tá certo. aumentou bastante e isso é muito comum. Então, procure seu psiquiatra, o psicólogo, o clínico, seu médico de confiança para dar o devido suporte e o respaldo que vocês necessitam. Doutor, existe algum dado aí entre, relacionados os sintomas pós-Covid e pacientes vacinados ou não? Digamos, os vacinados podem desenvolver menos sintomas pós-Covid ou isso não existe ainda? A vacina não impede que nós tenhamos o Covid. Sim. O que impede é que seja de uma forma mais agressiva, né? Mais agressiva, né? Que seja uma forma mais grave, e evitando assim internamento hospitalar. Mas na prática clínica nós sabemos que ainda estamos começando, né, fazer a terceira dose, o reforço das vacinas, porque nós não sabemos bem qual é o tempo correto, ideal, não está tão descrito. Em teoria sabemos que vai durar. Quem padeceu a doença, supostamente temos uma imunidade de 90 dias, supostamente. E após isso, com a vacina, isso aí pode se estender por um período X. O que temos sim na prática é que os pacientes, a maioria dos pacientes vacinados, diminuiu bastante o nosso internamento hospitalar em virtude disso. Porque os quadros que estão sendo internados, a demanda decaiu bastante em virtude das vacinas, com certeza. E da conscientização. A partir do momento que nós temos a conscientização da população em geral, com certeza a proteção acima de tudo e a prevenção. E o senhor atende pacientes que tiveram Covid, foram vacinados e desenvolveram esses sintomas? O síndrome pós-Covid não impede de termos vacina ou não, tá? Não evita. O paciente vacinado desenvolveu um síndrome pós-Covid. O síndrome pós-Covid é um conjunto de sintomas que nós temos no pós-Covid imediato ou até mesmo tardio. E podendo permanecer, como mesmo dissemos, por 180 dias até um ano. Mas não impede os pacientes vacinados desenvolver o síndrome pós-Covid. Certo. Até um ano ainda? Tem um paciente de 1 ano e 2 meses que eu estou acompanhando que ainda apresenta, que está com sequelas pulmonares. E com transtornos de ansiedade, insônia e depressão. Muito importante colocar essas questões, porque, como a gente comentou, o Covid é algo novo, né? Está tudo sendo estudado, muitas coisas em testes. Então, vale muito prevenção, cuidados, acompanhamentos. Com certeza. Nós mesmos, profissionais da saúde, temos que estar atualizados, lendo diariamente as notícias que acontecem, não a nível nacional, mas a nível mundial, para termos um melhor atendimento para a população em si. Sim. Doutor, por que uma pessoa apresenta sintomas pós-Covid e outra não? Por que uma pessoa chega a ser internada, precisando de terapia intensiva, e outra nem apresenta sintomas? Qual que é a sua opinião da diferença, da gravidade entre uma pessoa e outra? A maioria dos quadros que nós vemos são pessoas com comorbidades. Por exemplo, diabéticos e hipertensos, pulmonares crônicos, doença pulmonar crônica. Esses pacientes evoluem sim com internamento e um quadro devido a imunidade já está comprometida. Mas existem pacientes também que são portadores assintomáticos da doença. E nós não podemos também definir como que o sistema imune dele, como a defesa do organismo, se comportou diante daquele agressor, do vírus em si. Então, cada organismo reage de uma forma diferente. Mas a maioria dos casos que nós temos a nível hospitalar de internamento se dá por 3 motivos. Primeiro, demora em consultar. O paciente está com Covid já faz há 10 dias, 1 semana, 10 dias, começando aquela fase inflamatória, onde começa aquela tempestade que nós comentamos. Aí sim, evolui muito mal, é internado. Segundo, paciente com várias comorbidades, hipertenso, diabético, pacientes com doenças pulmonares crônicas, né? Doenças autoimunes, são internados. E terceiro, a automedicação. Nós temos, lamentavelmente, na nossa região e a nível nacional,
Primeiramente, os pacientes, eles vou comprar um remedinho. consultam na farmácia, porque acho que é um simples resfriado comum, não estou criticando ninguém. Sim. Consultam com um vizinho, com um familiar, vão até mesmo em curandeiros, né? Volto a repetir, não temos nada contra ninguém, mas chegam num quadro deplorável para nós. Então, é bem comum recebermos paciente em uma situação crítica, porque previamente teve um suporte inadequado no tratamento da doença. Sim, com certeza. Isso aí pode ir agravando, né, o caso e complicando cada vez mais, né? Desenvolvendo aí até quadros bem graves aí da doença, talvez que pudessem inicialmente, se fossem tratados, ter sido bem mais brandos, né? Com certeza. E para comentar também com vocês, rapidamente, fugindo um pouco do foco da nossa entrevista, o que mais nós tivemos no Covid? Depressão e desemprego. Né? A fome, a depressão e o desemprego. Nós, com um grupo de amigos, num momento oportuno, numa outra oportunidade, iremos conversar sobre isso, criamos uma ONG, eu e minha esposa como fundadores, mais um grupo de amigos, sem fins lucrativos, tá? Proibido manifestações políticas partidárias, esportivas e religiosas. Através dessa ONG faremos uma coleta seletiva em General Carneiro, Nanda Vitória e Porto União, nos mercados associados, açougues, sacolões, padarias, e daremos de comer para as pessoas em situação de baixa renda, vulnerabilidade social, atingida não somente pelo Covid, mas pela situação econômica do país em virtude dessa pandemia. Que é bem complexa, né? Bem complicada. Parabéns pela iniciativa da ONG, doutor. E quem estiver assistindo, que estiver numa situação difícil, como que faz para chegar nessa ONG? Nós já temos o nosso CNPJ ativo, estamos esperando agora a parte burocrática de instalação, né? A nossa estrutura física, mas já estamos operando nos bastidores, sim, esperando somente essa parte burocrática, papéis, autorizações sanitárias, sim, para começarmos a operar de fato. Tá? Entre em contato conosco, 999 18 27 12, ou através dos Empreendedores do Bem, que a partir da semana que vem teremos a nossa página na internet, o nosso domínio na internet, o nosso sítio, website. Muito bem. Tá bom? Parabéns. Muito obrigado. Doutor, quiser deixar para as pessoas o seu endereço do consultório aqui? Nós estamos na rua Benjamin Constant, na Clínica São Camilo, 2º andar. Muito bem, então. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade de todos e quaisquer dúvidas à disposição. Obrigado pelo convite e a todos os ouvintes um ótimo dia. Muito bem, então. Foi mais uma edição aí do programa.